boa tarde a todos. Então, assim, tive pensando, né, para facilitar não só a vida de vocês, como a minha também, essa aula 2, né, ela vai ser gravada para que possamos assistir todos juntos, tá legal? É um molde bacana fazer aula gravada, é, não vai ficar nenhuma defasagem de explicação. Deixa eu melhorar aqui a iluminação. Não vai ficar nenhuma defasagem de explicação, porque a gente vai fazer de uma maneira bem gradativa, tá legal? E aí, vocês terão a oportunidade de dar uma relaxada também, né, logo depois do almoço, nesse friozinho. E, e aí, no final, é óbvio, né, que a gente vai fazer uma dinâmica aí para que vocês tenham uma participação ativa, como de costume, tá legal? Então, assim, na semana passada eu falei de mercado de trabalho e foi a aula 1 de mercado de trabalho. E no que diz respeito ao mercado de trabalho, eu dei as definições e a gente falou um pouquinho, né, bem menos do que eu gostaria, sobre estatística, né, que a princípio ficaram assustados, mas depois viram que foi uma coisa bacana, né, acabou vocês tendo uma participação bem ativa, e isso muito me deixa contente. Então vamos lá. É, Hoje a gente vai estudar um tema, né, que na minha concepção é muito importante. Por quê? Para compreender a sociedade e também o funcionamento da nossa economia, tá legal? Então, eu começo falando do mercado de trabalho, tá? Mas não vamos analisar apenas as questões de empregos, profissões e salários. Também a gente vai procurar entender, né, como os pesquisadores eles conseguem obter informações sobre a população e o mercado de trabalho, utilizando aí os conceitos, né, conceitos estes fundamentais das estatísticas, que nós vimos na semana passada, e também das ciências sociais. Quando eu falo ciência social, entendo aí como população, amostra e amostragem, tá? Que esses conceitos eles são utilizados por institutos de pesquisas, também por governos, empresas, escolas, universidades, para o objetivo é para entender como vivem as pessoas, né? Quantas estão empregadas, quantas estão desempregadas e quais são as principais características dos trabalhadores, tá? E aí, gente, ao final da aula, realizaremos aí, né, como já mencionei anteriormente, uma dinâmica prática para compreender como funcionam as pesquisas utilizadas, né, no estudo do mercado de trabalho, né? A gente explorou bastante as questões do mercado de trabalho, eu trouxe dados extremamente interessantes e fica aquela interrogação, talvez ainda tenha aquela incógnita para vocês, o que é de fato o mercado de trabalho? Então, vou procurar ser bem mais objetivo. O mercado de trabalho é um conjunto de relações entre trabalhadores e empregadores, tá? De um lado, estão as pessoas que oferecem a sua força de trabalho, os seus conhecimentos e as suas habilidades. No caso aí, vocês, jovens aprendizes. Do outro lado, estão as empresas, os órgãos públicos e as instituições que precisam fazer contratações desses trabalhadores para desenvolver as suas atividades, né? O mercado de trabalho é influenciado por diversos fatores. Como exemplo, eu posso usar crescimento econômico, avanços tecnológicos, o nível de escolaridade da população, as políticas públicas, as crises econômicas, as transformações sociais. E quando a economia cresce, geralmente há um aumento de oportunidades de emprego. Tá claro? Quando ocorre uma crise econômica, muitas empresas
que elas fazem? Elas procuram reduzir as suas atividades e podem aí demitir também trabalhadores. Por isso, mais uma vez, eu enfatizo para vocês que o mercado de trabalho ele está em constante transformação. Ele não fica estagnado. O mercado de trabalho ele não vai ficar estagnado nunca. Ele sempre vai estar passando por um processo de transformação. Tá claro? A importância do estudo do mercado de trabalho é conhecer o mercado de trabalho. Por quê? Porque isso ajuda a responder as seguintes perguntas. Por exemplo, quantas pessoas estão trabalhando? Quantas pessoas estão desempregadas? Quais profissões estão crescendo e qual a renda que essas pessoas, né, elas conseguem fazer, que elas conseguem desenvolver. Vou dar uma pausa aqui e retorno daqui a alguns instantes. Retomando. Só um minutinho que agora eu me perdi. É, não, vamos continuar. Aqui. Então, mais uma vez, deixa eu voltar. O objetivo, né, dessas perguntas, eu vou repetir as perguntas, né? Eu acredito que eu ainda consiga lembrar, tá bom? Desculpa a interrupção. Quantas pessoas estão trabalhando? Quantas estão desempregadas? Quais profissões estão absorvendo mais? Qual que é a renda média dos trabalhadores? Quais grupos, olha que interessante essa, quais grupos enfrentam mais dificuldades para conseguir emprego? Então, a resposta para essas perguntas ajudam governos e empresas a tomar decisões extras mais eficientes, tá? E aí surge uma grande questão: como obter informações sobre milhões de pessoas? Será que seria necessário entrevistar todas as pessoas? Esses questionamentos eu vou responder agora. Na maioria das vezes, isso seria humanamente possível, tá bom? É nesse momento que entram aí os conceitos de população, amostra e amostragem, que eu citei no início da nossa aula. Qual que é o conceito de população? Prestem bastante atenção. Na estatística e nas pesquisas sociais, população ela não significa apenas o número total de habitantes de uma região. Tá? População é o conjunto completo dos indivíduos que possuem determinada característica e que são objeto de estudo. Tá? Lá em geografia, quando vocês tiveram aula de geografia, colocava como população economicamente ativa, PEA, população economicamente ativa, que eram as pessoas que estavam inseridas no mercado de trabalho. Hoje, aqui, no mercado de trabalho, para tais análises, a gente utiliza esse conceito, tá bom? Conjunto completo dos indivíduos que possuem aí determinada característica e que vão ser objeto de estudo. Professor, dá um exemplo. O exemplo que eu vou citar é o seguinte: se nós quisermos estudar todos os trabalhadores brasileiros, a população ela será formada por todos os caras que estão trabalhando no Brasil. Se quisermos estudar os estudantes de uma escola, a população será formada por todos os alunos da escola. Se quisermos estudar os moradores de uma cidade, a população será formada por todos os moradores daquela cidade. Portanto, população é o grupo total que nós desejamos conhecer, tá? Exemplos de população. Aí a gente vai observar alguns exemplos. Pesquisa sobre desemprego no Brasil. Aí vai entrar população, todos os trabalhadores brasileiros. Pesquisa sobre hábitos alimentares dos alunos da escola. Vai entrar a população, todos os estudantes da escola. Pesquisa sobre o uso de redes sociais entre os jovens.
vai entrar a população, todos os adolescentes que fazem parte do estudo. Gente, percebam que a população sempre representa o conjunto total do que está sendo investigado, tá? Então, eu vou investigar determinada população para poder ter o conceito do que é amostra. Lembra lá que eu falei? População, amostra e amostragem. O conceito de amostra, eu vou pedir para que vocês agora imaginem uma pesquisa com milhões de pessoas. Entrevistar todos os indivíduos demandaria aí muito tempo e muito dinheiro. Por isso, os pesquisadores utilizam uma amostra, tá? A amostra é apenas uma parte, um recorte da população escolhida para representar o todo, tá claro? Ela funciona como uma espécie de retrato da população, tá? Quando a amostra ela é bem selecionada, seus resultados podem refletir aí com bastante precisão as características da população inteira, tá? Então, eu vou passar para vocês aí exemplo de amostra. Imagine aí uma escola com 1.000 alunos. Seria possível entrevistar todos os estudantes? É óbvio que sim, mas isso demandaria aí muito tempo. Então, os pesquisadores eles podem selecionar desses 1.000 apenas 100 estudantes, 100 alunos. Tá? Esses 100 alunos, eles formam aí a amostra. Então, se a seleção for feita corretamente, os resultados obtidos poderão representar as opiniões e características dos 1.000 estudantes. Aí, lembra da aula anterior, que eu falei que em determinado momento a gente generaliza? Agora, através da amostra, é uma coisa mais concreta, uma coisa mais tangente, tá legal? Então, mais uma vez, o conceito de amostra é o recorte. Agora eu vou falar do conceito de amostragem. Lembra lá, população, amostra e amostragem. Tá claro? Pois bem, o conceito de amostragem. Mas como escolher a amostra para fazer a amostragem? Quando eu escolho de que maneira que eu vou colher a amostra, esse processo da escolha se chama amostragem. Tá claro? A amostragem é um método utilizado para selecionar os participantes daquela pesquisa. Tá? Ou seja, é a técnica empregada, é a técnica que eu vou empregar para escolher quem fará parte da amostra. E aí, uma boa amostragem ela é fundamental para garantir resultados confiáveis. Tá? Quais são os tipos de amostragem que a gente tem? Existem vários tipos de amostragem. A gente vai conhecer alguns dos principais. O primeiro é a amostragem aleatória. O que é essa aleatória? Todos os indivíduos possuem a mesma chance de serem escolhidos. Então, eu vou escolher qualquer um. Sortear nomes dos alunos da escola, escolher quem está de uniforme. Isso é considerado uma das formas mais confiáveis de seleção. É a amostragem aleatória. Também nós temos a amostragem sistemática. O que é essa amostragem sistemática? Os participantes eles são escolhidos seguindo uma ordem. Que ordem, professor? Eu vou selecionar um aluno a cada 5 alunos da lista de chamada. Então, dessa minha lista de chamada, eu vou escolher 5. Eu tenho segunda, quarta, quinta, sexta. Eu tenho na faixa de 40 alunos cada dia. Então, eu vou tirar 5 de cada lista para poder fazer uma amostragem. Então, é quando eu uso essa técnica, tá? Ela recebe esse nome de amostragem sistemática. Claro. Professor, isso
muito simples, é óbvio que é simples. Só para dar uma conotação, digamos aí, de não estar, né, querendo os melhores alunos, ou aqueles que mais produzem, ou aqueles que faltam menos, eu escolho a esmo, mas usando um critério, tá claro? E aí nós temos a amostragem estratificada. Ó, estratificada. Qual o significado de estratificada? Separada, tá? A população ela é dividida em grupos e esses grupos são chamados de estratos, tá? Depois, escolhe-se aí uma parte de cada grupo, tá? Um exemplo. Uma escola possui 50% de meninas e 50% de meninos. A amostra, ela também deve manter essa proporção. E isso, obviamente, que vai aumentar a representatividade da pesquisa, ao termo que eu estou usando. Isso vai aumentar a representatividade da pesquisa. O que significa esse aumento da representatividade da pesquisa? Vai ser uma coisa mais direcionada, tá? Então, a importância dessa representatividade, qual seria? Uma amostra, ela precisa representar adequadamente a população, que é o objeto de estudo. Então, imagine uma pesquisa sobre toda a escola, realizada apenas com alunos do primeiro ano do ensino médio, ou do segundo médio, ou do terceiro médio. O resultado, provavelmente, ele não representará a opinião de todos os alunos. Eu estou estratificando, eu estou separando. Tá claro? Um exemplo. Eu vou fazer uma amostragem com os jovens aprendizes do Camping que trabalham fora da prefeitura, né? Então, eu estou estratificando, eu estou fazendo uma seleção, mais tecnicamente falando. Entenderam? Espero que sim. Quando eu utilizo isso, a amostra, se eu pegar a êxito, ela seria de uma maneira inadequada. Por quê? O exemplo que eu dei, peguei lá do primeiro médio. Então, aquela amostragem, ela vai ter que ser direcionada apenas para os alunos do primeiro médio, porque não vai ser o total da escola, porque o do segundo e do terceiro, eles pensam de uma maneira diferente, podem pensar de uma maneira diferente, tá? Então, vamos lá. Quanto mais representativa for a amostra, mais confiável serão os resultados. Tá claro essa parte? E assim, professor, como o mercado de trabalho ele é pesquisado? Gente, no Brasil, diversos órgãos realizam pesquisas sobre trabalho e emprego. Entre eles está aí o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que, aliás, o IBGE ele utiliza técnicas de amostragem para estudar milhões de brasileiros. Nós somos aí na faixa de quase 215 milhões. O IBGE não vai pegar os 215 milhões, né? E aí, interessante é que, por meio dessas pesquisas, é possível conhecer o quê? Taxa de desemprego, nível de renda da população, a escolaridade, setores que mais absorvem mão de obra, ou seja, que mais empregam, condição de trabalho. Todas essas informações coletadas, elas ajudam na elaboração de políticas públicas e também no planejamento econômico do país. Daí a importância dessas pesquisas, tá? Voltando, mercado de trabalho e qualificação profissional. Outro aspecto importante é a qualificação profissional. Eu já falei para vocês anteriormente e vou me tornar até redundante quando eu dou exemplo de que 150 mil vagas de TI são remanescentes de um ano para o outro. Tá? Isso eu falei para vocês anteriormente. Então, quando a gente fala de qualificação, eu devo colocar para vocês o que, atualmente, muitas empresas elas procuram trabalhadores que possuam aí uma formação escolar adequada, que tenham aí um conhecimento, ó,
conhecimento tecnológico. Conhecimento tecnológico pode se envolver algum tipo de trabalho, planilha, Word, Excel, PowerPoint, não é rede social, não, tá bom? E que mais? A capacidade, né? A gente estava, na aula anterior, vocês falaram das qualidades, dos defeitos. Uma coisa que procuram muito é capacidade de comunicação. Como que a pessoa se comunica, como que a pessoa se apresenta, né? Isso é de suma importância, né? Você tem um vocabulário, eu não digo um vocabulário esplendoroso, mas um vocabulário bacana, que não faça com que você se sinta deslocado, excluído, tá? Isso é extremamente importante. Outra coisa que eles enfatizam também é a capacidade do trabalho em equipe. Então, já falei, conhecimento tecnológico, capacidade de comunicação, facilidade para trabalhar em equipe, flexibilidade para aprender. E aí, a qualificação, ela aumenta as oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Tá? Obviamente que quando você mais se qualificar, maior a possibilidade de você ser inserido no mercado de trabalho. Por isso que eu sempre digo, né, e sempre que eu tiver oportunidade, eu vou passar para vocês. Investir nos estudos é uma das formas mais eficazes de ampliar as oportunidades profissionais. Não esqueçam disso. Investir na educação não é gasto, tá? É um investimento que você tem que ter, tem que fazer, tá legal? E quais são os desafios atuais do mercado de trabalho? Deixa eu falar um pouquinho. O mercado de trabalho, ele enfrenta vários desafios. Entre eles, automação de processos. Quando eu me refiro a automações de processos, você passa a digitalizar tudo. Hoje, tudo é através da tecnologia. Hoje, tudo é através das IAs, inteligência artificial, ChatGPT, Perplexity, Gemini e outros vários. Outro desafio são os trabalhos remotos, como nós estamos fazendo aqui. A informalidade também, ela é um desafio, tá? A desigualdade social é um desafio. Então, tudo que eu estou citando para vocês, essas transformações, elas exigem o quê? Uma adaptação constante dos trabalhadores e também das empresas. As profissões, por incrível que pareça, elas mudam ao longo do tempo, tá? E novas habilidades, elas passam a ser valorizadas, tá? Entenderam essa parte? As profissões, elas mudam ao longo do tempo, e aí, obviamente, que novas habilidades elas vão passar a ser valorizadas. Então, é uma dinâmica, tá? Que não muda, não altera o processo absolutamente em nada. Só um segundinho, vou fazer uma pausa aqui. Então, assim, fiz uma pausinha aqui, só para ver se ficou alguma dúvida aí na parte de mercado de trabalho, né? Se vocês quiserem, eu pessoalmente aí dou uma retomada, mas em tese é isso, né? Os principais pontos que eu posso citar para vocês, né, são esses. Que o mercado de trabalho ele é o conjunto de relação entre trabalhador e empregadores, né? E que, de um lado, estão as pessoas que oferecem a sua força de trabalho, seus conhecimentos, né? Conhecimentos esses que eu posso colocar como habilidade, naquilo que vai se predispor a desenvolver pelo empregador. E do outro lado estão os empregadores, as empresas, os órgãos públicos, as instituições que precisam contratar. Então, nessa relação, a gente percebe que o mercado de trabalho ele é influenciado pelos fatores que eu citei: crescimento econômico, avanço tecnológico, nível de escolaridade da população, políticas públicas. E aí, para que possamos
analisar como que está se desenvolvendo o mercado do trabalho, a gente precisa analisar aí todas as transformações, transformações, quando eu digo, é transformações sociais. Tá legal? Então, gente, ó, depois desse vídeo, vamos lá presencialmente para a nossa dinâmica, né, e para o nosso bate-papo. Até, tchau.